Olá, pessoal, boa noite. Conseguem me ouvir? Vejo aqui Ingrid, Neia e Fabi. Estão me É ouvindo? isso, Tô te ouvindo Ah, sim. eu vi a voz aí da Fabi, imagino que todas vocês estejam me ouvindo também. Parecido para vocês aí na tela é o registro de que está gravando, né? Tudo certo? Então a gente dá continuidade. Hoje, por razões de força maior, nós precisamos começar alguns minutos mais tarde, porque como eu disse lá no grupo, na última hora, mais de 5 vezes, talvez assim, 8, 10 vezes, a energia falhou aqui no campus, em razão da chuva. Mas aparentemente agora se estabilizou e tomara que ninguém tenha sofrido maiores prejuízos em razão da chuva por aí, né, em Hortolândia e região. Como vocês sabem, nós já concluímos a parte correspondente à divisão espacial do poder, que é uma das frações importantes para a compreensão da organização do Estado e dos poderes. E agora a gente dá início aí falando um pouco sobre a teoria da separação dos poderes e então começamos propriamente a estudar de maneira mais pormenorizada cada uma dos poderes ou cada uma das funções da República, legislativo, executivo, jurisdicional. Nós vamos ter tempo para tratar de cada um deles e hoje em especial com mais vagar sobre o poder legislativo. Vocês que já chegaram por aí, fiquem muito à vontade para abrir as suas câmeras, né? As fotos da Ingrid e da Fabi são muito bonitas, é verdade, mas nada como o ao vivo aí para acompanhar e ficar mais bacana para a gente ir conversando aqui sobre a matéria de hoje, tá bom? Então, pessoal, muito bem. Primeiro ponto que eu queria considerar aqui com vocês, deixa eu mudar aqui as telas de lado para vocês verem as obras aí, é que essa ideia de separação de poderes é uma ideia bastante antiga. Costumeiramente, nós a reputamos a Montesquieu e essa fase da Idade Moderna, em especial por tudo que aconteceu nesse período correspondente ao constitucionalismo. Obrigado, Lula, por ter aberto a câmera, ter misericórdia do professor. Mas nós costumeiramente pensamos no Montesquieu quando falamos em separação de poderes. E isso não está errado, é verdade que o Montesquieu desenvolveu muito e aperfeiçoou muito dessa ideia de separação de poderes. Mas mesmo nos escritos de Aristóteles em A Política, a gente já vê considerações a respeito dessa separação de poderes. Como à época o poder estava concentrado em mãos de um soberano, então se pensava a separação de poderes ou ainda a separação de funções a partir do próprio soberano. Então havia ali o soberano, o rei, o monarca, governando sobre o todo, e a partir dele esse desdobramento de funções que se construía em legislativo, em executivo e também em judicial ou jurisdicional. Posteriormente, já nessa época da virada da Idade Média para a Idade Moderna, com Montesquieu considerou que para que houvesse uma separação de poderes legítima, era necessário que essa separação também fosse orgânica. Não podia ficar concentrada em uma pessoa apenas, até porque aquele que detém todo o poder e não encontra limitações tende a do poder abusar. Então, para que isso não aconteça, Montesquieu propôs essa distribuição de funções em organismos distintos. Então, o jurisdicional para o Poder Judiciário, o executivo para o Poder Executivo, o legislativo para o Poder Legislativo, não concentrado essas funções, todos esses poderes, numa pessoa só. E a separação de poderes não é algo meramente teórico, isso tem um desdobramento prático. Assim se faz com o intuito, em especial, de preservar a liberdade individual. Porque se eu concentro todos os poderes em apenas uma pessoa, eu tendo a perceber uma inclinação para o arbítrio, para o abuso, e não querendo que isso não aconteça, para que todos aqueles que desempenham funções públicas
sejam vigiados, sejam fiscalizados, é necessário que exista a distribuição de funções, a distribuição de poderes. E daí a ideia de freios e contrapesos. Eu te entrego isso, esse poder, mas ao mesmo tempo eu te fiscalizo, eu te vigio. Esse que fiscaliza também está sendo fiscalizado e também dispõe de algum poder. Então, ao passo que a separação de poderes preserva a liberdade individual, com isso, assim se faz em razão dos freios e contrapesos entre os poderes, entre as funções. Isso é importante também para que se promova o consenso entre essas funções, para que eles tenham a oportunidade de sentar e conversar e decidir juntos. Na própria feitura de uma lei, como vocês sabem, após a deliberação, após a aprovação do Poder Legislativo, isso passará pelo Executivo, para que o Executivo sancione ou vete. Não é todas as hipóteses, como nós veremos aqui no modelo brasileiro, mas em muitas destas está sujeito à sanção ou veto do presidente da República. E essa lei deliberada, aprovada pelo Legislativo, posteriormente sancionada pelo presidente da República, ela ainda se sujeitará a controle de constitucionalidade advindo do Poder Judiciário. Então, há um círculo, né, que é de diálogo, né, que se tem a ideia de que existe esse diálogo institucional na construção de decisões públicas. E tudo isso é relevante para a compreensão da teoria geral da separação de poderes. Aí, como você vê na sua tela, exemplos de freios e contrapesos. Então, no artigo 52, aí, por exemplo, deixa eu inclinar aqui um pouco a tela para vocês conseguirem fazer a leitura e eu também. Artigo 52, inciso 1º, compete privativamente ao Senado Federal, o Senado Federal faz parte do Legislativo, processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Veja, a função típica, primordial do Legislativo é legislar e fiscalizar, mas há uma fração das suas atribuições, das suas competências, que também está relacionado ao julgar, nesse caso, o chefe do Poder Executivo por prática de crime de responsabilidade, que crime tem um nome, mas não é necessariamente um crime, porque não implica em restrição da liberdade, é uma infração político-administrativa, e o fato é que essas práticas são julgadas pelo Senado, e o Senado, que legisla tipicamente, que fiscaliza tipicamente, mas nesse caso, julga. Outra hipótese, o chefe do Poder Executivo sanciona, veta projetos de lei aprovados pelo Parlamento. Quem legisla é o Parlamento, é o Legislativo, obviamente. Mas isso que é legislado também tem um acompanhamento do Poder Executivo, como eu já mencionei há pouco para vocês. Uma terceira possibilidade, os juízes, Poder Judiciário, podem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, naquela função mais clássica do controle de constitucionalidade, que é uma postura assumida pelo Poder Judiciário na condição de legislador negativo. Então, a lei vem do Legislativo, é aprovada, é sancionada pelo Executivo, mas se sujeita a controle de constitucionalidade operado pelo Poder Judiciário. Em tudo isso, a gente vê como que funciona esse sistema de freios e contrapesos, essa separação de poderes. E aí você poderia se questionar, muito bem, mas se eu tenho essa intersecção de um poder em outro poder, eu não estaria colocando em xeque a própria separação de poderes? E a resposta é negativa. É exatamente para que se tenha a preservação de poderes que é necessária essa intersecção entre funções típicas e funções atípicas dos poderes. Porque se o Poder Judiciário, por exemplo, não tem a competência para preparar o seu próprio regimento interno, ou seja, para legislar a respeito do seu regimento interno, então até que ponto que o Poder Judiciário seria independente? Ou o poder
executivo no acompanhamento de alguns órgãos administrativos, efetuando ali julgamentos e assim por diante. Em todos eles, para que exista, de fato, separação de poderes, em alguma fração, ainda que minoritária, é necessário que eles contem não apenas com as funções típicas, judiciário julgar, legislativo legislar, executivo administrar. Importa também que eles contem com funções atípicas, que é o que você vê aqui nessa segunda tela. Então, o legislativo, as funções atípicas de natureza executiva do legislativo. É ele que organiza o seu próprio pessoal, porque não faria sentido para a separação de poderes que o legislativo, por ser tipicamente o órgão responsável por legislar, não pudesse organizar a sua própria casa, não pudesse prover os seus cargos, não pudesse gerenciar os seus servidores, embora essa seja uma atividade tipicamente administrativa, ela é exercida também pelo poder legislativo, ainda que atipicamente. No espectro jurisdicional, o Senado julgando o presidente da República em crime de responsabilidade, que já mencionamos, é uma natureza jurisdicional atribuída ao Poder Legislativo. Por quê? Porque se trata de uma função atípica. No Poder Executivo, mesma história, funções atípicas de natureza legislativa, afinal de contas, o presidente da República conta com um instrumento poderoso, que é a medida provisória, conforme os termos do artigo 62 da Constituição e parágrafos. Natureza jurisdicional, embora seja uma natureza controversa, se você pensar em DETRAN, se você pensar em PROCON, são órgãos atrelados ao Poder Executivo que, em nível administrativo, eles fazem uma espécie de julgamentos. É uma fração controversa. Há quem diga que isso não é necessariamente jurisdicional, e não é jurisdicional de fato, de uma perspectiva estrita, mas é certo que alguma espécie de julgamento, ainda que em nível administrativo, é levado a efeito pelo Poder Executivo. E, por sua vez, o Poder Judiciário também tem a sua natureza legislativa, ainda que minoritária, para preparar o seu próprio regimento, e executiva para gerenciar o seu pessoal, os seus magistrados, serventuários, conceder licenças. Essa é uma atividade propriamente administrativa, mas para a preservação da própria separação de poderes, importa que seja desenvolvida também pelo Poder Judiciário. Certo? Deixa eu agora crescer de novo aqui a tela. Não vai dar. Não vai dar. Vou colocar para esse lado para continuar enxergando vocês. Nessa fração à esquerda, teoria da separação de poderes. E importa que a gente pontuar alguns detalhes importantes. Primeira coisa, costumeiramente nós falamos poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Não, isso não está necessariamente errado. Você não precisa deixar de falar assim, até porque na prática é assim que acontece. É o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário. Agora, do ponto de vista teórico, se nós formos olhar mesmo preto no branco, o certo é que poder só há um. É o poder que emana do povo, que é o titular do poder, que se desdobra em funções. Então, há a função executiva, a função legislativa, a função jurisdicional, são funções desse único poder que emana do povo. Porém, já ficou consagrada essa ideia de tripartição de poderes, de separação de poderes. A gente não precisa mudar isso, mas é só para que você guarde essa ideia de impropriedade técnica da expressão separação de poderes. Outro elemento, princípio da indelegabilidade das atribuições. Em regra, aquilo que é do executivo, aquilo que é do judiciário e assim por diante. Excepcionalmente, como nós vimos, num viés atípico das funções desempenhadas por cada um dos poderes, aí sim há esse exercício de funções distintas, mas a regra é para que cada poder desempenhe as suas próprias funções típicas.
Outra coisa que você tem que guardar, e essa informação aqui talvez seja uma das mais relevantes disso que foi dito até então, é que a separação de poderes, tal como nós a temos, isso é cláusula pétrea, certo? Isso não está sujeito à emenda. Então, lá no artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º, você encontra 4 incisos correspondentes às cláusulas pétreas. A forma federativa de Estado, o voto, que tem que ser universal e assim por diante, os direitos e garantias individuais. E o inciso terceiro, artigo 60, parágrafo 4º, inciso terceiro, faz menção à separação de poderes. Então, essa separação de poderes que mencionamos até aqui, ela é tão importante, ela é tão relevante para o Estado, que foi elencada, que foi guardada como uma cláusula pétrea. Então, lembre-se disso, porque é possível que em algum momento você seja cobrado a esse respeito. Feitas essas considerações preliminares a respeito da separação dos poderes e como eles estão estruturados em funções típicas e atípicas, agora a gente começa de maneira efetiva, concentrada aqui no poder legislativo, para nós entendermos como que esse poder está estruturado na nossa República, no Estado brasileiro. Primeira coisa que você precisa guardar é que, em âmbito federal, a estrutura do poder legislativo em âmbito federal, ela é bicameral. Nada que você já não saiba, mas pode ser que você ainda não tenha ouvido a expressão bicameral, o bicameralismo. Isso nada mais significa que nós contamos com 2 casas legislativas. Nós temos a Câmara dos Deputados, representantes do povo, e nós temos o Senado Federal, representante dos Estados-membros. As decisões são tomadas nessas 2 casas, nessas 2 perspectivas. Então, por isso que a nossa estrutura em nível federal é bicameral. Por outro lado, a nossa estrutura federativa do poder legislativo nos outros entes da federação, ao invés de bicameral, ela é unicameral. Por quê? Porque no Estado membro, o que você vai encontrar? Assembleia Legislativa. No município, o que você vai encontrar? A Câmara de Vereadores. No eventual território, que nem é ente federativo, é uma descentralização administrativa territorial da União, você vai encontrar uma Câmara Territorial. Por todas essas razões, nos outros entes da federação, que não o ente relacionado à União Federal, ao invés dessa estrutura bicameral, a estrutura que você encontrará é uma estrutura unicameral, unicameralismo. Isso não é difícil, isso é absolutamente compreensível, mas pode ser que você ainda não tenha ouvido nesses termos. Um artigo que é confuso e que você precisa circular aí no seu vadimeco, porque com certeza você em algum momento da vida vai ter que responder alguma questão relacionada ao artigo 27. Lá diz o número, como se faz para você calcular o número de deputados estaduais. Então, nós temos os deputados federais, que fazem parte da Câmara dos Deputados, e temos também os deputados estaduais, que fazem parte da Assembleia Legislativa em cada ente da federação. No ano anterior às eleições, é feito um cálculo proporcional entre os entes da federação para saber quantos deputados federais, quantas vagas, quantas cadeiras serão disponibilizadas para preenchimento para que se seja deputado federal. Isso no ano anterior às eleições. Então, é feito ali um cálculo proporcional, isso sai em lei complementar e indica quantas vagas estarão disponíveis. E o que vai no mínimo de 8 deputados até 70 deputados, de 8 a 70. Você precisa desse número para compreender, para calcular
quantos deputados, quantas vagas serão disponibilizadas para deputado estadual. Então, se você faz a leitura atenta lá do artigo 27, você percebe que a regra é que o número de deputados federais será multiplicada por 3, e aí você vai encontrar o número de deputados estaduais. Até aí, nada de complicado, nada de difícil. Você multiplica 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 12, 36. Então, onde que pega? Não é tão difícil assim, mas o artigo às vezes ele é pouco compreendido. Quando você chega ao número 13 de deputados federais, se você multiplica sumariamente 3 vezes 13, se não estiver enganado, né, eu não escolhi direito por acaso, mas 3 vezes 13, você vai chegar ao número de 39. Essa conta está equivocada? Está. Por quê? Segundo os termos, a Neia se matando, segundo os termos do artigo 27 da Constituição, a partir do momento que você sai do número de 12 e você chega a 13, então você aumenta apenas um no número de 36. Então veja, para você guardar o raciocínio. Se são 8 deputados federais, de 8 a 12 deputados federais, para que você encontre o número de deputados estaduais, basta que você multiplique por 3. Porém, quando você chega ao número 13 de deputados federais, se você multiplicar por 3, a sua conta vai ficar errada. Então, se saiu de 12 para 13, subiu 1. Então, lá em cima, nos 36 deputados, você acrescenta 1. Então, 13 deputados federais, 37 deputados estaduais. 14 deputados federais, 38 deputados estaduais. E assim por diante. Daí você consegue compreender com mais clareza aquilo que quis dizer o Constituinte ao escrever, ao meu ver, em linhas muito tortas, o artigo 27 da sua Constituição. Se de tudo, as coisas ficarem muito difíceis, você ainda pode se valer dessa fórmula mágica. Você, para encontrar o número de deputados estaduais, você soma o número de deputados federais mais 24. Então, número aí de 13 deputados federais mais 24 vai para quanto? Vai para 37, não é? É isso mesmo? Luba é boa de conta, que eu sei. Osmar também. A Neia, acho que se solidariza comigo, né? Mas essa conta aí serve, viu, gente? É bem simples. Se você guardar, você está resguardado para responder questões dessa natureza. Então, deputados estaduais é igual a deputados federais mais 24. 13 mais 24, 37. É isso mesmo? É. 14 mais 24, oi? 38. Podia já ter uma tabela feita, né? Não entendi. Eu falei que poderia já ter uma tabela feita para gente. Então, eu proponho como tarefa de casa, né, que você prepare essa tabela e disponibilize para o grupo. Vai ser de grande valia. Tá bom? Então, guardem o artigo 27 aí com carinho. Período de mandato, né, no Poder Legislativo Estadual, você sabe, são 4 anos, né? Tanto deputado federal quanto deputado estadual são 4 anos. A remuneração do deputado estadual sempre será 70 correspondente, né? Não pode ser superior a 75% do subsídio pago aos deputados federais. E isso se desdobra nas outras esferas, nos outros entes federativos. Então, se o deputado federal ganha 40 mil reais, até 75% disso pode ser destinado a um deputado estadual. Se o deputado estadual eventualmente ganha 25 mil reais, até 75% disso pode ser destinado a um vereador, por exemplo. Então, esse número se replica. Em 2005, isso teve uma atualização, estava mais ou menos em 33 mil para deputado federal, mas mais recente, em 2018, teve uma outra atualização, se aproxima de 40 mil reais. Eu não sei agora ao certo
se teve mais algum ajuste, mas o fato é que estão aí nesses valores módicos que não pagam as contas de ninguém, esses valores aí de R$ 40.000, que com esforço, regrando muito, é possível que uma família com poucos integrantes viva com dignidade. Bom, vocês aí que têm essa aspiração política, né? Temos aqui Neia Miranda, Osmar Júnior, Ingrid Caroline, nomes fortes aí para a política local, regional, quiçá federal, né? Tem meu voto, pode passar o santinho, que eu levo para vocês lá com a cola, né? Para votar e ainda distribuo. Só não jogo na rua no dia da eleição, que isso é muito feio, gente, isso é horrível. Vamos lá. Agora, a estrutura do Poder Legislativo Municipal. Vimos primeiro a estrutura federal, vimos que é bicameral, depois vamos ver mais vagar o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Vimos como é a estrutura em nível estadual e agora em nível municipal. Em nível municipal, importa que você sempre faça a leitura atenta do artigo 29, inciso 4º da Constituição, porque lá, conforme o número de habitantes do município, serão o número de cadeiras de vereadores, sendo o mínimo 9. E aí, à medida que vai aumentando os habitantes, também vai aumentando o número de cadeiras na Câmara, ou melhor, na Câmara de Vereadores. Né? Então, isso é disciplinado pela própria Constituição. E isso não vão te perguntar necessariamente quantos vereadores, conforme o número de habitantes, mas talvez te perguntem algo relacionado à legislação, ter legislação estadual ou legislação municipal, disciplinando o número de vagas para a Câmara de Vereadores em detrimento daquilo que já disciplina a Constituição. E, obviamente, o que disciplina a Constituição deve prevalecer. Portanto, o artigo 29 é outro muito importante aí para você acompanhar. O mandato, assim como de leis dos demais cargos parlamentares na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, 4 anos. Ponto importante, vereador tem imunidade apenas material. Vereador não tem imunidade formal, ou seja, ele é preservado a respeito da forma como ele vota, o que ele fala, mas não está livre, não conta com as mesmas imunidades que outros parlamentares contam no que se refere à prisão, no que se refere a questões processuais, que são uma imunidade formal. Então, vereador só tem imunidade material. E mesmo assim, dentro da circunscrição do município. Se ele for para o município vizinho e falar algo que possa ser enquadrado como crime contra a honra, por exemplo, lá ele não vai contar com essa imunidade. É só dentro da sua própria circunscrição e não acampa imunidade formal, apenas imunidade material. Remuneração, como eu já mencionei, pode ir até 75% daquilo que se paga para um deputado estadual. Ainda sobre estrutura do poder legislativo, aquilo que vai ser pago para o vereador não é decidido pelo novo grupo de vereadores. Então, eventualmente, fui eleito. Eu com o meu grupo agora vamos começar aqui em 2024. Aí nós vamos nos unir para ver quanto que a gente vai ganhar. Isso não tende a dar bom, né? Então, para minimizar um pouco essa situação e preservar o patrimônio público, preservar a moralidade administrativa, é que os subsídios eles são fixados, são legislados na legislatura anterior, os vereadores anteriores, o que às vezes não muda muito as coisas, porque o cidadão, na expectativa de se reeleger, né? Não que isso aconteça, a doutora Neia jamais faria algo assim, mas na expectativa de se reeleger, pode ser que se pense em subsídios mais generosos do que o que se deveria. Nenhum vereador pode ganhar no frigir dos ovos mais do que o prefeito, tá? O prefeito ganha mais do que o vereador, não pode ter subsídio superior ao vereador. Folha de pagamento da Câmara Municipal não pode ser superior a 70% da receita, e isso sob pena de crime de responsabilidade do presidente da Câmara de Vereadores.
Geralmente, o crime de responsabilidade ele é praticado pelos agentes do Poder Executivo. Mas isso aqui é uma exceção em que um agente do Poder Legislativo, o presidente da Câmara de Vereadores, pode praticar crime de responsabilidade. Quando? Quando a receita, quando o pagamento, a folha de pagamento da Câmara é superior a 70% da receita. O presidente tem que ficar atento a isso. Se esbarrar, se ir adiante, ele está sujeito à prática de crime de responsabilidade. E tem um dia certo para o prefeito passar valores para o Poder Legislativo, até dia 20. Se isso não for feito, é crime de responsabilidade também, com todas as implicações decorrentes disso, né? Às vezes a gente ouve crime de responsabilidade e pensa que é algo assim necessariamente muito sério. Claro que sempre tem uma seriedade, porque de fato é uma infração político-administrativa. Mas para o cidadão, quando se ouve o prefeito praticou crime de responsabilidade e de repente ele deixou de pagar dia 20 e pagou dia 23. Mas para o cidadão isso é um absurdo, vai soar como um criminoso, como corrupção e assim por diante, né? Então cabe aos senhores assessores jurídicos, procuradores municipais zelarem para que essas coisas não aconteçam. Muito bem, atribuições do Congresso Nacional. Vimos a estrutura federal, vimos a estrutura estadual, vimos a estrutura municipal. Agora, voltando para a estrutura federal. O Congresso Nacional, ele nada mais é do que a junção, né, dos esforços legislativos do Senado Federal e da Câmara de Deputados. Então, essa união forma o Congresso Nacional. E algo que talvez você não saiba ou não se lembre é que nem tudo que é decidido pelo legislativo depende de sanção do presidente. Lá no artigo 48 em diante, até o artigo 52, você vai ver as competências que são do Congresso Nacional, as competências que são da Câmara de Deputados, as competências que são do Senado Federal, e haverão competências destes que dependem da sanção presidencial. O presidente vai avaliar e vai sancionar ou vai vetar. Mas há também outra série de competências que se manifestam ali por decretos legislativos ou por resoluções no seio da própria Casa Legislativa. Então, atente-se para os detalhes, né? Atente-se para os detalhes. Competências dependentes da sanção presidencial do Congresso Nacional, artigo 48. Competências exclusivas do Congresso Nacional, exercidas mediante expedição de decreto legislativo, artigo 49. Então, olhe os detalhes, né? Daí, leia o artigo com atenção, porque se você faz uma leitura batida, você pensa que é tudo a mesma coisa. E aí, depois, quando vão te perguntar uma competência lá, você vai pensar que sempre vai depender de sanção presidencial. E não é o caso. Agora, Câmara dos Deputados. Definição mais básica, distinção. Enquanto a Câmara dos Deputados representa o povo, o povão, a massa do povo, o Senado são representantes dos Estados-membros, pessoas jurídicas. Então, guarde isso. Não é tudo a mesma coisa, são coisas diferentes. Ambas são casas legislativas, mas representam grupos diferentes. Se você observa as competências do Senado e as competências da Câmara dos Deputados, você vai sentir essa inclinação para temas relacionados aos Estados-membros, propriamente, enquanto pessoas jurídicas, ou para temas relacionados ao povo. É claro que aquilo que interessa ao Estado-membro tem desdobramento sobre o povo, mas ainda assim é possível discernir cada uma dessas temáticas. Outro elemento importante é que a Câmara, os deputados, eles são eleitos pelo princípio da proporcionalidade e não necessariamente será eleito o mais votado, que é o princípio princípio majoritário que vigora no Senado. Então, quando você tem as casas legislativas, você pode tender a pensar que tudo que é legislativo é
proporcional, é pelo sistema proporcional, mas não é assim. Câmara dos Deputados, princípio da proporcionalidade. Senado Federal, princípio majoritário. O mais votado é que vai ocupar a vaga. E aí a remuneração também, que na verdade hoje é maior do que isso, mas que costuma também pagar as contas. Requisitos para candidatura. O que você precisa fazer para ser, que condição você precisa ter, o que você precisa fazer para ser deputado. Talvez aqui, em termos de idade, só a doutora Núbia, doutor Fábio, doutora Ingrid, né, não possam ainda ser deputados federais. Se vocês, não sei, talvez vocês tenham um pouquinho mais de idade. Aparentemente, não é o caso. Muito bem. Primeira coisa, brasileiro nato ou naturalizado. Então, estrangeiro que se naturalizou brasileiro pode vir a ser deputado federal. Sim, detalhe aqui na fichinha. Você, estrangeiro, digamos que a doutora Núbia aí é uruguaia, e aí se naturalizou brasileira Oliveira, senhor. no Rio Grande do Sul, no Rio Grande, e venceu as eleições e se tornou deputada federal. Ela pode ser, de fato, deputada federal, mas ela não pode ser presidente da Câmara dos Deputados. E por quê? Vocês sabem. É fácil. Por quê? Ele está na linha de sucessão da presidência. Perfeito, exatamente. Então, todos aqueles, para ser presidente, você tem que ser brasileiro nato. E uma vez que você está na linha sucessória à presidência, em algum momento pode ser que chegue até você, para o bem ou para o mal, né? Então, saiu o presidente, veio o vice-presidente. Agora não é mais o vice-presidente, entra o presidente da Câmara dos Deputados, depois o presidente do Senado, por fim, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Né? Isso ocorre até mesmo no período de viagem. Se viajar o presidente e o vice-presidente para outro país, quem vai ficar por aqui enquanto interino? Né? Entra nessa linha sucessória. Então, nesse exemplo, embora a doutora Núbia pudesse ser deputada federal pelo Rio Grande do Sul, né? Mesmo sendo uruguaia, ela não poderia ser presidente da Câmara dos Deputados. No mandato do Temer, o Rodrigo Maia assumiu algumas vezes, né? Porque Pois quando é, não tinha até vice, mesmo o presidente do STF nessa de passagens de bastão, ainda que por períodos limitados, já aconteceu. O Marco Aurélio, na época da presidência dele, e outros. Deputado federal, idade mínima, 21 anos. 21 anos. Então, você que tem menos de 21 anos, aguarde um pouco, já pode começar a campanha, né? Uma campanha discreta, mas aguarde um pouco, porque é preciso ter pelo menos 21 anos para ser deputado federal. O que mais? Pleno exercício dos direitos políticos. Tá? A descrição disso, artigo 14, parágrafo 3º. Alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária. Né? É preciso ter filiação partidária. Então, aqui, só para você ter o panorama aí dos requisitos para ser deputado federal. Isso é muito relacionado a você pegar o sentido da coisa, mas também é um pouco memorização, é decoreba. Então, é você ver várias vezes. Câmara dos Deputados, as competências, tem as competências privativas e tem aquelas competências que também dependem de sanção presidencial. Isso você vê aí no artigo 51 da sua Constituição, estão as competências privativas da Câmara dos Deputados. E assim como nós temos as competências lá dos entes federativos, aqui a gente não tem como pegar a Constituição e fazer a leitura do artigo 51. Você precisará fazer essa leitura por si mesmo, ou por si mesma, e ali apreendendo aquilo que compete a cada um, se é Câmara dos Deputados, se é Congresso Nacional, se é Senado Federal, se depende de sanção presidencial, se não depende, se é privativo, né? Vai depender aí da sua leitura. Um elemento importante, as competências privativas, peculiar, bem na verdade, dentre as competências privativas da Câmara dos Deputados, há uma competência que, embora seja privativa,
o é apenas quanto à iniciativa. Então, está lá, artigo 51 da Constituição. Compete privativamente à Câmara dos Deputados. Isso, aquilo outro. Quando você chega no inciso 4º, que vai tratar da remuneração, a remuneração terá a iniciativa, remuneração dos deputados, terá a iniciativa da Câmara dos Deputados. Mas para preservar a moralidade, né, obviamente, que não faz sentido que eles sozinhos decidam isso. Então, eles têm a iniciativa, mas isso vai passar pelas casas, né, pela outra casa legislativa, isso vai se sujeitar à sanção presidencial. Então, guarde esse detalhe. O artigo 51 da Constituição tem as competências privativas da Câmara dos Deputados. Porém, o inciso 4º, essa competência privativa se restringe à iniciativa para tratar da sua própria remuneração. Mas eles não vão votar por fim, deliberar, aprovar e assim por diante. É só a iniciativa. Tá? Os subsídios depende aí de decreto legislativo, artigo 49, inciso 7º da Constituição. Muito bem, vimos Câmara dos Deputados, agora vamos para outra casa legislativa, Casa Alta, Senado Federal. Composição, representantes dos Estados-membros e do Distrito Federal. Já dissemos isso antes. Câmara dos Deputados, representantes do povo. Senado Federal, representantes dos Estados-membros e do Distrito Federal. E aqui vige o princípio majoritário. Se lá na Câmara dos Deputados vige o princípio proporcional, que nem sempre quem é mais votado entra, aqui no Senado Federal é o mais votado que entra. E tem uma peculiaridade, que é coisa muito simples de ser entendida, mas que você precisa guardar. Numa eleição para o Senado, haverá uma vaga para o Senado. Daí, na próxima eleição, haverá 2 vagas para o Senado. E quem entra como senador, quem entrou agora, por exemplo, a partir de 2023, terá um mandato de 8 anos. E não apenas um mandato de 4 anos. Então, se tem uma vaga, entrou um senador agora. Então, sei lá, o Moro, que acho que entrou lá pelo Paraná, né, como senador. Ele fica, o mandato dele é de 8 anos. Só que daqui a 4 anos, digamos que houver só uma vaga, aí o Moro entrou. Daqui a 4 anos, as outras 2 vagas que estavam já preenchidas vão abrir. E aí, na próxima eleição, os 2 mais votados entram. Aí, na eleição seguinte, a vaga do Moro, que seria um só, abre novamente. Então, as vagas para o Senado, elas abrem nessa proporção de 1/3 e 2/3. São 3 vagas por Estado-membro e haverá eleições com uma vaga e haverá eleições com 2 vagas. Então, guarde aí essa peculiaridade. Remuneração semelhante aí ao que acontece na Câmara dos Deputados. Requisitos para ser senador. Agora, para ser senador, eu mesmo ainda não tenho idade, quero deixar claro. Tá? Para ser senador, eu até já recebi alguns convites, as pessoas pressionam e tudo mais. Eu tenho considerado as possibilidades, mas ainda estou refletindo. E digo, né? Não tenho idade ainda, gente. Não tenho idade, vamos com paciência. Então, para ser senador ou senadora, brasileiro nato ou naturalizado, com o mesmo detalhe, você pode ser senador ou senadora, você não pode ser presidente do Senado se você for estrangeiro, ainda que naturalizado, porque, como bem nos lembrou o doutor Osmar Faria Júnior, entra na linha sucessória presidencial e isso não pode acontecer, porque o presidente da República necessariamente é brasileiro nato. Idade maior de 35 anos, lamento informar a todos vocês que suponham viam em mim com 45, 50 anos, não é o caso, né? Tenho bem menos, bem menos. Então, por isso, não posso ser senador ainda. Estou considerando os convites. Pleno exercício dos direitos políticos, assim como deputado, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária. Esse é o quadro. Quais são os pontos aqui de divergência, em especial, que você concentra a atenção? De onde pode vir questões? A idade, que distingue, né? Lá dos deputados federais, 21 anos, aqui do Senado, 35 anos,
E essa questão da linha sucessória, isso é importante. Então, se está na linha sucessória presidencial, precisa ser brasileiro nato. Brasileiro naturalizado não pode entrar. Ainda sobre o Senado Federal, na mesma linha dos deputados, tem competências que dependem da sanção presidencial e tem competências que não dependem da sanção presidencial. E como eu alertei vocês nos slides anteriores, nós não leremos o artigo 52, o artigo 51, o artigo 49 juntos. Você os lerá sozinho, né? Na solidão do estudo, né? Na solitude do estudo. Vai depender de você entender quais são as competências aí de cada um. Mesmo detalhe da Câmara dos Deputados, no que se refere à remuneração, embora esteja lá no bloco de competências privativas, a remuneração do Senado virá por iniciativa do Senado, mas eles não vão deliberar e aprovar tudo. Vai depender de ouvir a outra casa, vai depender de sanção presidencial. É a mesma ideia da Câmara dos Deputados. Bom, nesse aspecto, a competência privativa é para a iniciativa, não é a competência para aprovação final. Subsídios, também menção aí no artigo 49, inciso 7º, fica aí como tarefa de casa você pesquisar a distinção entre remuneração, subsídios e vencimentos. Você que objetiva preencher uma cadeira na carreira pública, magistratura, né, o Ministério Público, ou mesmo funções eleitorais, pesquise, distinga e talvez encontre nas notas de rodapé do seu material de apoio. Muito bem. Exercício parlamentar, como que se dá? Algumas questões, elas ocorrem mediante votação secreta, né? Ninguém sabe no que votou, né? A deputada Fabiane Pedrosa foi lá, depositou o seu voto na urna, acho que é eletrônico, né? Não é urna, mas enfim, vocês entendem a ideia, votação secreta. Algumas matérias ocorrem nesse sistema, votação secreta. Outras, votação ostensiva, votação pública. E essa, inclusive, está mais alinhada à ideia democrática. Porque eu quero saber como que o meu candidato eleito votou a respeito de determinada matéria. Então, há matérias que, segundo a Constituição, ficam guardadas, sem saber como foi votado, mas outras que, em respeito ao princípio da publicidade, prestação de contas, são matérias que entram nessa votação ostensiva, nessa votação pública. E aí você tem esse quadro com as diferenças que a gente já mencionou, representantes dos estados e do Distrito Federal, Senado Federal, Câmara dos Deputados, representantes do povo. Então, todas essas distinções que a gente viu nos slides anteriores, quanto à idade, senador, 35 anos, deputado, 21 anos, o mandato do senador é de 8 anos, portanto, são 2 legislaturas, ao passo que dos deputados é uma legislatura apenas, 4 anos. O senador é votado pelo sistema majoritário, quem foi mais votado vence. Na Câmara dos Deputados, nem sempre quem é mais votado vence, depende do coeficiente eleitoral e outras tantas questões a serem ponderadas, certo? Então, tem no seu material esse quadro que faz a distinção dos requisitos para ocupar função, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados. Vencido esses temas relacionados à estruturação, vamos aqui avançar para essa compreensão do que se faz lá nas casas legislativas, como que isso se organiza, tá? Como que se funciona, tanto as sessões quanto as comissões que são feitas a partir dessa votação, dessa eleição para o Poder Legislativo. Primeiro que, aquilo que eu mencionei para vocês em aulas anteriores, sessão legislativa não se confunde com legislatura. Sessão é o ano ali da Casa Legislativa. A legislatura é o mandato como um todo. Dessas sessões legislativas, a gente ainda pode fazer classificações distintas. Então, temos sessão ordinária, que é o convencional, sessão extraordinária, mediante convocação, que é o que a gente viu agora recentemente, sessão conjunta, que envolve Câmara dos Deputados e Senado Federal,
Sessão preparatória, porque se os trabalhos vão começar dia 2 de fevereiro, pelo menos em regra, um dia antes, pelo menos, tem que ter sessões preparatórias para esses trabalhos que vão começar no dia 2 de fevereiro, vão se estender até 17 de julho, vão ter férias, depois voltam e assim por diante. Então, é necessário ter sessão preparatória. E nessas ocasiões, inclusive, nessa virada aí de preparos para começo dos trabalhos, são votados as mesas diretoras, as mesas diretivas de cada uma das casas, seja da Câmara dos Deputados, seja do Senado Federal. Então, você tem esse painel com as sessões, sessão ordinária, extraordinária, conjunta, preparatória, e nessas sessões, a preparatória em especial, é votada as mesas diretoras das casas legislativas. Os detalhes vocês podem ver nos artigos próprios, 57, parágrafo 5º, 58, parágrafo 1º. Façam as leituras para entender como essas mesas diretoras, quem integra essas mesas. E as comissões? As comissões parlamentares, elas podem ser comissões permanentes ou comissões temporárias. Então, tem comissões que vão estar lá sempre, durante toda a sessão legislativa, durante toda a legislatura, e tem outras sessões que elas vão ser instaladas para tratar um tema em especial, e uma vez concluída a sessão legislativa, ou na pior das hipóteses da legislatura, aqueles trabalhos da sessão, dessa comissão, também vão ser fechados. Como exemplos aí de comissão parlamentar permanente, nós temos a Comissão de Constituição e Justiça, que faz, inclusive, o controle de constitucionalidade prévio antes da lei ser aprovada. Essas comissões parlamentares permanentes, Comissão de Constituição e Justiça, faz esse trabalho. Comissão de Defesa da Mulher, Comissão de Direitos Humanos e Minorias, todas essas são exemplos de comissões permanentes, comissões que sempre estarão lá a serviço dos trabalhos das casas legislativas. E a descrição no artigo 58, parágrafo 2º. E há comissões também que são comissões temporárias, que aparecem, tratam de um tema e aí concluem os seus trabalhos e vida que segue, como comissão para o estudo da reforma tributária que, desde que eu entendo por gente que se fazem menção a essa reforma tributária e até ontem nada de mais efetivo aconteceu. Comissão para estudo da prisão em segunda instância, que foi um tema muito debatido nos últimos tempos, se isso de alguma forma feriria o princípio da presunção de inocência e aquilo que está previsto na própria Constituição entre os incisos do artigo 5º. Comissão para trato das startups, que é algo que explodiu aí nos últimos tempos, né? Essas ideias empreendedoras e tudo isso tem implicações em nível estatal e merecem a devida averiguação dos entes públicos para se legislar a esse respeito. Claro, numa perspectiva, se possível, de um Estado menor, né? Porque às vezes o Estado é inchado demais e impede que as relações privadas se estabeleçam de maneira adequada. Então, vimos aí a estruturação do Poder Legislativo, tanto esfera federal, estadual, municipal. Vimos essas distribuições em sessões, né, a classificação das sessões que acontecem no transcorrer da legislatura. Vimos sobre as comissões, que são grupos de trabalho menores, né? Porque a Câmara dos Deputados tem 513 deputados. Senado, 81 senadores. Então, é necessário dividir em grupos para tratar de alguns temas de maneira mais otimizada. Então, são comissões que podem ser tanto permanentes como comissões temporárias. Feitas essas nossas considerações, meus amigos, minhas amigas, nós vamos agora para o nosso momento que vocês aguardam com ansiedade para gabaritar tudo, que são as questões, né? As questões da OAB. Temos aqui questões 2015, 2017, 2010, e vamos ver como é que está o seu desempenho, se você bem compreendeu aquilo que foi mencionado até aqui. Deixa eu ver aqui uma pessoa para nos ajudar com a leitura.
Ingrid, você me ouve? Você tem áudio? Você conseguiria fazer a leitura ou não? Pela demora, estou supondo. Opa! Posso ler sim, professor. Aí, legal. Doutora, por gentileza, faça a leitura aí e a gente vai trabalhando essa questão. A discussão a respeito das funções executiva, legislativa e judiciária parece se acirrar em torno dos limites do seu exercício pelos três tradicionais poderes. Nesse sentido, sobre a estrutura adotada pela Constituição Brasileira de 1988, assinale a afirmativa correta. A. O exercício da função legislativa é uma atribuição concedida exclusivamente ao Poder Legislativo, como decorrência natural de ser considerado o poder que mais claramente representa o regime democrático. B. O exercício da função jurisdicional é atribuição privativa do Poder Judiciário, embora se possa dizer que o Poder Executivo, no uso do seu poder disciplinar, também faça uso da função jurisdicional. C. O exercício de funções administrativas, judiciárias e legislativa deve respeitar a mais estrita divisão de funções, não existindo possibilidade de que um poder venha a exercer, atipicamente, funções afetas a outro poder. D. A produção de efeitos pelas normas elaboradas pelos poderes legislativo e executivo pode ser limitada pela atuação do Poder Judiciário, no âmbito de sua atuação típica de controlar a constitucionalidade ou a legalidade de normas do sistema. Bacana, obrigado, doutora Ingrid. Então, amigos, vocês podem se pronunciar aqui no chat. Qual é a resposta de vocês? Até então, nenhuma resposta, ninguém se manifestou. Vou fazer silêncio, né? Vocês devem estar concentrados lendo a questão. Ninguém. Muito bem, vamos lá. Letra A. O exercício da função legislativa é uma atribuição concedida exclusivamente ao Poder Legislativo. É exclusivamente ao Poder Legislativo, gente, o que é legislativo? Não, a gente viu lá que tem funções típicas e funções atípicas, certo? Osmar foi de B, o que é compreensível, viu, Osmar? Essa assertiva é controversa mesmo. O exercício da função jurisdicional é atribuição privativa do Poder Judiciário, embora se possa dizer que o Poder Executivo, no uso do seu poder disciplinar, também faça uso da função jurisdicional. Talvez a incongruência aí dessa assertiva, porque ela foi considerada errada, tá, Osmar? Seja relacionada a essa classificação como poder disciplinar, né? Porque tem os poderes da administração pública, exercidos pelo Executivo, que vocês estudam lá no direito administrativo, né? Um deles é o poder disciplinar. Talvez o examinador, olhando lá a nomenclatura, a terminologia, os conceitos, considera que o poder disciplinar não seja exatamente esse que se dá nesse tipo de situação. Cabe aí a gente dar uma pesquisada em direito administrativo para entender com mais segurança por que essa assertiva foi considerada errada. Letra C. O exercício de funções administrativas, judiciárias e legislativas deve respeitar a mais estrita divisão de funções, não existindo possibilidade de que um poder venha a exercer atipicamente funções afetas a outro poder. A gente já viu isso lá no começo, não é difícil entender, funções típicas, funções atípicas. Então, tanto a letra A quanto a letra C são fáceis de ser afastadas. A dúvida, e como o Osmar mencionou, realmente seria entre letras B de bola e D de dado. E o examinador fechou na D de dado, dizendo que a produção de efeitos pelas normas elaboradas pelos poderes legislativo e executivo pode ser limitada pela atuação do Poder Judiciário no âmbito de sua atuação típica de controlar a constitucionalidade ou a legalidade das normas do sistema. E também essa questão poderia ser objeto de divergência, viu, Osmar? Porque, afinal de contas, quando, por mais que seja uma previsão
constitucional, o controle de constitucionalidade, classicamente, o Poder Judiciário faz um papel de legislador negativo. Então, de certa forma, poderia-se dizer que seria uma função atípica do Poder Judiciário, considerado o viés relativamente político, legislativo que é desempenhado pelo Poder Judiciário. Mas, numa posição mais conservadora, talvez, né? Numa posição mais segura, a letra D seria a que está aí mais clara de que o controle de constitucionalidade também é uma função típica do foi por isso Poder que eu Judiciário, tanto foi o por, controle de foi por isso que constitucionalidade eu quanto o optei pela controle de B, professor. legalidade. O Osmar falou algo aí, eu ouvi bem baixo. Eu falei que foi por isso que eu optei em responder a B, porque a D, a atuação típica, eu até então achava que era só atípica, né? Pois é, pois é. Realmente estranho. Talvez essa questão tenha sido até objeto de recursos por quem enfrentou a prova em 2015. Vamos para a próxima. Doutora Ingrid, por favor. A lei orgânica do município Z, com 70 mil habitantes, dispõe que o Poder Legislativo deverá fixar o número de vereadores para a composição da Câmara Municipal. Resolução da Câmara Municipal de Z fixou em 13 o número de vereadores para a próxima legislatura. Considerando a situação narrada e o sistema constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta. Olha aí o artigo 29. Desculpa te interromper, Ingrid. Mas olha aí o artigo 29, que é relacionado a esse número de cadeiras na Câmara dos Vereadores e o número de habitantes. E o fato de existir previsão a esse respeito na Constituição. Tá? Então, tem lei orgânica que tratou sobre isso. Tem resolução que tratou sobre isso. E aí? Isso aí seria constitucional? Seria inconstitucional? Teria essa resolução, por exemplo, colocou 13 vereadores, teria observado o número correspondente a 70 mil habitantes? Vamos lá. A. A lei orgânica e a resolução são inconstitucionais por afrontarem a Constituição da República. B. Como ato normativo secundário, a resolução não pode ser objeto de controle de constitucionalidade. C. A resolução é inconstitucional, em razão do número de vereadores estabelecido. D. A lei orgânica do município Z é inconstitucional, pois viola o princípio da separação dos poderes. Vamos ver aqui as manifestações. Alguém já está pronto para responder? Ninguém? Osmar foi de C. Ingrid foi de C. Alguém mais? É agora. Todo mundo foi de C. O que diz a C? A resolução é inconstitucional em razão do número de vereadores estabelecidos. Só a resolução é inconstitucional ou a lei orgânica também poderia ser? A lei orgânica do município Z, com 70 mil habitantes, dispõe que o Poder Legislativo deverá fixar o número de vereadores para a composição da Câmara Municipal. Ou seja, o Poder Legislativo, no caso municipal, ou eventualmente até, se a lei orgânica, então só poderia estar disciplinando matéria referente ao município. Né? Então, a lei orgânica está dizendo que a Câmara de Vereadores vai dizer quantos vereadores podem ser eleitos. A Câmara de Vereadores tem competência, tem poder para isso? Tem? Não tem, porque isso já tem previsão na própria Constituição, artigo 29, tá certo? Então, além da resolução ser inconstitucional, a lei orgânica também é. Percebe?
Então, nesse caso, ao invés de letra C, a resposta certa é letra A. Tá bom, gente? Então, vamos pegando aí essas peculiaridades da FGV, como que eles costumam cobrar. Doutora Ingrid, terceira e última questão para a gente fechar o pacote. Combo de hoje. O Congresso Nacional e suas respectivas casas se reúnem anualmente para atividade legislativa. Com relação ao sistema constitucional brasileiro, assinale a alternativa correta. Desculpa te interromper novamente, mas parece inacreditável que se pergunte algo assim, né, tão conceitual, uma questão tão assim, direta, sem ter um cenário. Mas às vezes acontece, né? E daí a necessidade de você distinguir conceitualmente cada um dos termos. Vamos lá. A. Legislatura, o período compreendido entre 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro. Isso está certo, B. gente? O nome disso é legislatura? O nome disso é o quê? Sessão. Perfeito. É a sessão legislativa, que tem 2 períodos. O primeiro período, o primeiro semestre, o período do segundo semestre. E a legislatura é o mandato, são os 4 anos. Né? No caso do senador, são 2 legislaturas, porque são 8 anos. E aqui já percebemos que a letra A não corresponde. Letra B. B. Sessão legislativa. Os 4 anos equivalentes ao mandato dos parlamentares. Então, letra A e letra B, está invertido o conceito, certo? Então, as duas estão erradas. Se você sabe a diferença, porque é uma diferença muito básica, entre legislatura e sessão legislativa, você já está com metade do caminho andado da questão. Vamos lá, C. C. Sessão conjunta à reunião da Câmara dos Deputados e do Senado Federal destinada, por exemplo, a reconhecer do veto presidencial e sobre ele deliberar. Então, aqui tem 2 coisas que você precisa saber. Primeiro, você precisa saber se, de fato, uma sessão conjunta é uma que une a Câmara dos Deputados e Senado Federal. E segundo, você precisa saber se os vetos presidenciais eles são de objeto da deliberação das 2 casas, ou se isso ocorre de maneira distinta. Certo? Letra D. Sessão extraordinária, a que ocorre por convocação ou do presidente do Senado Federal, ou do presidente da Câmara dos Deputados, ou do presidente da República, e mesmo por requerimento da maioria dos membros de ambas as casas para, excepcionalmente, inaugurar a sessão legislativa e eleger as respectivas mesas diretoras. E aí? Osmar já acertou aqui, letra C, Fábio também, letra C, e a letra C é a letra certa. Inaugurar a sessão legislativa é na conjunta, né, professor? Sim, sim, é conjunta, e a sessão extraordinária é um chamado do Senado. Pode, excepcionalmente, vir de outras pessoas, no caso de interesse público, algo urgente, mas vem do Senado essa convocação extraordinária. Aqui, a resposta certa, talvez mais fácil aí, letra C. Então, percebam, gente, as respostas, o contexto não é necessariamente difícil, mas ele vai tentar te pegar no detalhe. Então, atente-se para os detalhes, faça uma leitura atenta, treine, leia rápido, mas com muita atenção para você enfrentar as questões aí que estão por vir, tá? Agradeço a atenção, a paciência de vocês de hoje. Começamos um pouquinho mais tarde em razão das quedas de energia, da chuva e tudo mais, mas graças a Deus vencemos e quando você menos pensou, já vencemos 25% do curso. Hoje é a nossa 10ª aula, então já foi aí 1/4 desse bolo, falta agora só 3/4. Veja como que passou voando. Se você estiver fazendo o acompanhamento, a leitura do material de apoio, fazendo as questões, né,
ao final desse período, você possivelmente vai estar muito mais fluente em direito constitucional, vai estar próximo de uma proficiência em direito constitucional, que não quer dizer, obviamente, saber tudo, mas quer dizer dialogar, ter noções, ter a direção para tratar de temas dessa natureza, tá bom? Gente, um abraço a todos, fiquem bem, bom descanso para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.